desejar a ti e aos espectadores todos um bom ano, mas há preocupações que não passam com o ano. Ora vê. A vontade de reencontro na época de Natal intensifica o movimento nas estradas portuguesas. Os avisos da GNR repetem-se, mas todos os anos o balanço é de luto. Entre a meia-noite de quinta-feira e a mesma hora de domingo, morreram 8 pessoas em acidentes de viação, o dobro das vítimas mortais em relação ao Natal passado. A Brigada de Trânsito contabilizou 868 acidentes, menos 335 que em 2009. Quanto aos feridos graves, 21 este ano, menos 4, feridos ligeiros, 240, menos 104 que no mesmo período do ano passado. A principal razão dos acidentes em Portugal é, de facto, a velocidade. Conduz-se muito rápido. E a velocidade está presente no despiste, está presente na colisão e está presente também no atropelamento. E eu chamo também a atenção para 3 aspectos. Não ter pressa de chegar e ter atenção ao seguinte: o cansaço e a sonolência provocam muitos acidentes graves. E isto, ninguém pode interferir nisto a não ser o próprio condutor. A Operação Natal terminou, mas a GNR prepara-se já para a segunda fase de Ano Novo, que vai decorrer de 30 de dezembro a 2 de janeiro. Nos 2 períodos que se pretendem de festa, a segurança foi reforçada. Diariamente, de norte a sul, patrulham as estradas cerca de 2.200 militares. Só faltam 1.800. O que é que estavas a dizer? Estamos aqui a fazer contas de matemática. Sim. E? Aquilo estava eu a perguntar, porque realmente ouvi dizer no lançamento de mais esta operação montada pelas Forças de Segurança da GNR, que se falava que iam estar 2.200 agentes de autoridade nas estradas portuguesas a prestar a vigilância, e eu consegui ver 2. Eu vi 2. Só me falta apanhar os outros 2 agentes. Só me falta ver conseguir encontrar os outros 2.180, acho eu. Sobre isso tenho 2 ou 3 coisas para dizer. 198. Sobre o que tu acabaste de dizer, tenho 2 ou 3 coisas para dizer. Uma delas é mandar cumprimentos para o Comando Nacional da GNR, que, apesar de, com tanto tempo de antecedência, ter recebido o nosso convite, à última hora não quis vir, precisamente porque eu disse que não estariam 2.000 agentes na estrada. Mando na mesma o desejo de um feliz ano novo, melhor do que o ano passado, para o Comando-Geral da GNR, e aproveito para dizer que o oficial-general que me ligou a dar-me os parabéns pela intervenção que eu tinha feito é um homem de bem que eu conheço há muitos anos. Mas o simples facto de ele me ter ligado é mais do que suficiente para eu estar de consciência tranquila. Se a direção da polícia, da GNR, não quis vir aqui, isso ilustra o que nós fizemos e o que nós dissemos. Ademais, estivemos no terreno, quer numa, quer noutra operação. E podemos falar dessa matéria quando entenderem. Nós convidámos a GNR para vir aqui, hoje, explicar aos portugueses quais são os problemas na estrada, como é que se deve estar ou não estar na estrada e porque é que se deve estar ou não estar na estrada. Comportaram-se como meninos pequeninos, muito ofendidos, porque nós dissemos que há um erro de contagem, não há 2.000 homens na estrada, nesta operação. Há um erro de contagem, há o que quiserem. Ficaram muito ofendidos. Estamos habituados a ver isso nos políticos, não estávamos habituados a ver isso em determinado tipo de pessoas. Eu continuo a considerar os homens da GNR e da PSP como, no seu todo, um conjunto de pessoas de bem. As nuvens não podem ser tomadas por Juno, a árvore não faz a floresta. Temos pena. Temos mesmo muita pena. E sobre pena, o que tenho a dizer é que, independentemente do facto de não ter encontrado o número de pessoas anunciadas no terreno, aliás, se calhar na próxima operação ainda vamos fazer melhor, porque vamos andar a filmar o tempo todo. Porque é evidente que se tu fazes Lisboa-Porto, que é a maior via do país, em termos de densidade rodoviária, e não encontras pessoas, se fazes Lisboa-Algarve e não encontras pessoas, pode-se sempre dizer que estão nas estradas do interior. Mas como eu também fiz as estradas do interior, não é? Enquanto alguns anunciam que estão a trabalhar na passagem de ano ou no Natal, outros estiveram mesmo. E, portanto, nós sabemos e vemos onde é que estão as coisas e como. Não há meios sequer para pôr 2.000 homens na estrada. Não é? Não há. Isso é que parece de facto difícil. Mas sobre isso o que tenho para te dizer é isto. Isto que está aqui é que é mesmo. E isto são números daqueles que ainda hão de ser tratados. É preciso lembrar disto. Em 2009, quando foram anunciados 7 mortes na estrada, ficaram por anunciar, até hoje estão para anunciar, o número de mortos no hospital. Pois, esses não Que vêm dos feridos graves. Precisamente. Ou seja, pessoas que nos períodos
de 30, 60 dias subsequentes, vêm a morrer por via do acidente e que, contudo, não morreram na estrada. Ficou, e na altura a Autoridade Nacional para a Prevenção Rodoviária, ou a Autoridade Nacional de Trânsito, todos dizem muda de nome e não há tempo para mudar. É como as pessoas que trabalham nas escolas deste país. São contínuos, são assistentes de operações, são auxiliares de educação. É difícil de acompanhar. É muito difícil de acompanhar. São as pessoas que estão lá. Ok? E aqui é a mesma coisa. Essa entidade, que umas vezes é uma coisa e outras vezes é outra, porque muda muitas vezes de nome, disse que posteriormente havemos de avaliar os números. Que é uma forma própria, não é? De empurrar os problemas com a barriga. Portanto, estes são os que se conhecem no momento do acidente, na sequência do incidente, com a intervenção das autoridades. Mas quantos morreram um mês depois por via do acidente, ou quantos morreram sem intervenção das autoridades, temos que perguntar à Maia. Estes são os números de 2009 na Operação de Ano Novo. Portanto, mais acidentes em 2009, ok? Na Operação de Ano Novo, mais acidentes em 2009 do que em 2010. Este ano houve menos acidentes. E na passagem da Operação de Ano Novo, registados e conhecidos, até o momento, há 7 em 2009 e 5 em 2010. Será motivo para ficarmos contentes? Não me parece. Parece-me que todas as técnicas, com exceção de uma que já vou falar, todas as técnicas que até hoje foram utilizadas, falharam. E falhar é uma condição do homem. E, portanto, os senhores que ficam ofendidos, porque nós aqui dizemos que falharam, têm que se reestruturar, provavelmente passar por uma sala de psicoterapia, uma coisa qualquer, porque falhar é uma condição do homem, não é uma condição dos animais. E só não reconhece os erros quem tem uma grande dose daquilo que está em fase de extinção. Os burros, não é? Só os burros é que não reconhecem os erros. Portanto, em 2009 houve mais feridos graves, 20 conhecidos, e mais feridos ligeiros. Acontece mesmo que, muitas vezes, alguns feridos considerados ligeiros acabam por morrer. Esses números, estes números são do domínio do desconhecido. Um dia destes andam a aparecer tratados. Tu lembras-te do relatório anual de segurança? Houve um dia que aquilo estava tão grave, que se esqueceram, esqueceram-se, não é? De pôr lá a violência grupal. Porquê? Porque aumentava 30% toda a história. Com as calças do meu pai também eu sou homem, não é? Pronto. E, portanto, em relação à Operação Novo, esta é a realidade. Mas em relação à Operação Natal, eu não sei se o Francisco Sousa, que é o nosso realizador, aqui está. Em relação à Operação Natal, a coisa é trágica. É trágica. É o dobro. Não é? Portanto, em 2009 houve 4 mortos. E este ano houve 8 mortos. Da mesma maneira. Isto é, no terreno. Sim. Depois, se foram de urgência para o hospital e uma ou 2 semanas depois morreram, não se sabe. Sabe-se que, na estrada, que a GNR tenha tido tomado conhecimento, em 2009 foram 4, em 2010 foram 8. O número de acidentes, como vês, também é muito maior em 2009 do que em 2010, que deu origem àquela conclusão fantástica de que há mais mortes, mas há muito menos acidentes. So what? So what? Não é? Há quem tire as conclusões mais fantásticas. Os números oferecem-se para tudo, não é? Com um bocadinho de jeito até para dizer que Sua Santidade, provavelmente não está em Lisboa, está no Vaticano. É uma questão de fazer uma operação de trigonometria ou coisa do género. Os números dão para tudo, não é? Agora, friamente, em 2009, 28 feridos graves, em 2010, 21 feridos graves. Nesta história dos feridos graves é preciso muita atenção, porque estas pessoas entram e muitas vezes acontece o pior, ao contrário do que se espera. São poucos os exemplos de as pessoas saírem e não se passar nada. Eu queria, no entanto, referir aqui uma coisa muito importante, mas mesmo muito importante, e é uma coisa que começou com a GNR e com o Governo Civil de Santarém. Eu queria dar os parabéns, quer à GNR de Santarém, quer ao Governo Civil de Santarém. Por proposta do Governo Civil, a GNR e a PSP estão agora nas escolas de condução. Há aqui um protocolo, enfim, que está a ser gerado, e que as forças policiais vão às escolas de condução falar da verdade, sem aquelas flores que normalmente os comandos gerais, as direções nacionais pretendem pôr, porque têm compromissos mais ou menos políticos. E, portanto, objetivamente, o que estas pessoas vão fazer, estão a fazer, e isto é tão importante, vão à escola de condução e mostram as imagens da realidade. Mostram a quem for às aulas. Mostram os números,
assim cruz, porque estes números são só da GNR, portanto, é preciso juntar aqui PSP e outras forças, mas mostram os números, mas mais do que os números mostram as consequências, mostram a realidade. E, de facto, é mais uma forma, é mais uma tentativa, e esta muito... Portugal é um país de brancos costumes, como se costuma dizer, e os brancos costumes é para tudo. Portanto, então o que é que lhe aconteceu? Distraiu-se, pegou no chicote e deu-lhe uma chicotada. Distraiu-se, não é? Sem querer, tropeçou, morreu e pronto, não é? Portanto, dizem-se as coisas assim sempre, não é? E, portanto, esta iniciativa do Governo Civil de Santarém, eu não conheço o senhor Governador Civil, não tenho nada a ver com isso, e não me move, sob o ponto de vista profissional, mais nenhum motivo que não os factos, útil, tal e qual como são. Eu parece-me muito útil, e muito útil nesta perspectiva, mostrar as coisas tal como são. Mostram imagens, mostram consequências e mostram estas coisas todas, objetivamente. Porquê é que se morre nas estradas portuguesas? Bom, por alturas do 25 de Abril já a sinistralidade era preocupante. E na altura dizia-se, para as estradas, isto é uma vergonha, para as estradas estão uma vergonha, não há estradas, não há ligações, ok? Bom, veio por aí a União Europeia, mais aquele saco azul que ninguém percebe muito bem, aquilo era dinheiro a rodos, não é? Pelo menos para jipes deu para comprar para toda... Ninguém comprou tratores, mas jipes e BMWs é o que está para aí. Bom, e construíram-se estradas. Portanto, já não era o problema das estradas. E, portanto, falhou o homem que conceptualizou a tese de que as mortes nas estradas tinham a ver com o estado das estradas. Exatamente. Não era. Depois veio o outro que disse, não é as estradas, claro que não é as estradas, é o parque automóvel. Nós temos um parque automóvel miserável. Sim. Desapareceram os tratores, apareceram os topos de gama e continua-se a morrer muito. Portanto, não é o mau estado das estradas, não é o parque automóvel português, é objetivamente uma questão comportamental. E chegando às questões comportamentais, isto não é preciso ser da extinta Brigada de Trânsito ou da próxima Brigada de Trânsito, um dia alguém há de ter coragem de contar quem e porquê é que acabaram com a Brigada de Trânsito. Para já, o Primeiro-Ministro sabe que, à conta do fim da Brigada de Trânsito, há menos 80% de dinheiro nos cofres, não é? E isto é que é chato, não é? E, portanto, não é preciso ter tirado nenhum curso na Brigada de Trânsito para perceber que, a questão é comportamental. E chegados à questão comportamental, há duas componentes vitais. E as outras depois não têm tanta expressão. As que têm mais expressão são excesso de álcool ou droga, não é? E velocidade excessiva. E, portanto, é comportamental. É comportamental. Excesso de álcool e droga e velocidade excessiva. E quer num caso, quer noutro, é aborrecido. Eu já tive a oportunidade de ter um oficial da GNR a dizer isto, em estúdio. O problema é a impunidade. No dia em que algum político tiver coragem de dizer que uma pessoa com excesso de álcool no sangue é um homicida, é impotência, quer queira, quer não queira, porque um indivíduo com excesso de álcool no sangue não controla a vontade que deveria ter e que deveria controlar. Portanto, é um homicídio de impotência. Não é? É um tipo à solta, é um pedófilo. Os pedófilos não se controlam, não é? Um bêbado também não. E, portanto, é um homicídio de impotência. No dia em que algum político tiver coragem para dizer isto, provavelmente, não é? Se isto tiver a consequência da prisão, não é? Porque andamos aqui a mentir, sempre. Eu sei que estão muito ofendidos na GNR, mas andamos aqui a mentir. Quando as polícias dizem a PSP hoje deteve 28 indivíduos, é mentira, não deteve nada. Identificou e mandou-os para casa. Nem sequer tem espaço nas cadeiras. Pois, porque não há espaço nas cadeiras, as cadeiras estão sobrelotadas, não é? Em Questões andou tudo à pera, foram uma data de guardas para o hospital. Não é? Porquê? Porque ninguém quer ouvir quem trabalha nas coisas. Não é? Portanto, que é quem está lá no terreno. Exato, que é quem está no terreno, não é? Portanto, é fazer Lisboa-Beja na noite de Ano Novo e perguntar onde é que está quem. Não. Estão muito ofendidos? Então vamos para o terreno. Portanto, o que tu defendes é que